a diferença entre herança, testamento e doação? Eu sou a Estela, do Alma Jurídica, e hoje vamos esclarecer algumas dúvidas sobre esse tema. A herança é constituída pelos bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido. Após o cálculo do valor do patrimônio no inventário, será partilhada pelos sucessores, que são os herdeiros legítimos. E descendentes são filhos, netos, bisnetos. Ascendentes, pai, mãe, avô, bisavô, bisavó. Cônjuge sobrevivente em terceiro lugar. E em quarto lugar, os colaterais, que são os irmãos, os primos. Então, havendo testamento, os herdeiros testamentários são definidos nas disposições de última vontade da pessoa, que determinam para quem os bens serão destinados. No entanto, essa segunda modalidade será limitada caso existam herdeiros legítimos ou necessários, situação em que, via de regra, o testamento só pode abranger 50% do patrimônio. E como funciona a doação em vida? Bom, o procedimento para uma doação em vida depende do tipo de bem, sendo exigida uma maior formalidade que vai depender da característica e do valor econômico de cada bem a ser doado. E os casos mais comuns são bens móveis de pequeno valor, bens móveis de valor elevado, que pode ser feito essa doação através de um escrito particular, um bilhete, uma carta, como o testador desejar. E o outro caso é bem imóvel até 30 salários mínimos e bem imóvel acima de 30 salários mínimos. Quando se trata de bens imóveis, só é válido o contrato, a doação por instrumento público, além de necessitar também realizar as devidas alterações e averbações nos registros dessa propriedade que está sendo doada. E é importante mencionar ainda que a doação de bens em vida vai depender do aceite do beneficiário. Se essa pessoa quiser receber, porque ela não está obrigada a receber propriedade ou qualquer outro bem, especialmente no caso de propriedade, pode conter dívidas ou problemas jurídicos a lhe trazer dor de cabeça futura. Qual a documentação necessária? Nos casos de bens móveis, os documentos necessários são similares aos que seriam exigidos em uma compra e venda. Já em relação aos bens imóveis, os documentos costumam seguir as exigências do cartório e do adquirente. Eles podem incluir fotocópias de CPF, RG e comprovante de residência, sempre acompanhadas dos originais. Comprovantes relacionados ao estado civil, por exemplo, certidão de casamento ou pacto antinupcial registrado, se for o caso. Certidões negativas relacionadas a tributos federais e municipais. Certidões negativas do Poder Judiciário. Comprovante de ausência de processos, penhoras, execuções e outros. Certidão de matrícula do imóvel atualizada, até mesmo, pessoal, comprovante de atividade profissional. Também é importante destacar aqui que no ato do registro são cobradas as taxas destinadas ao cartório e o imposto de transmissão, causa-mortes e doação, o chamado ITCMD, além de honorários advocatícios, se for o caso. A doação universal é a transferência de bens, que não pode deixar o doador sem recursos para sua subsistência. Se a pessoa for reduzida à miséria, a doação será considerada inválida. Nesse caso, pode até ser fruto de vício de consentimento, ou seja, o doador foi forçado a realizar a doação. Para finalizar aqui, é recomendável a procura de advogados especializados em operações de doação de bens em vida, para entender todos os aspectos da operação e realizá-la de maneira segura. Quanto ao aspecto sistêmico das relações de dar e receber, é importante destacar aqui que somente numa relação de pais para filhos não há desequilíbrio, pois os pais sempre terão dado mais aos filhos do que recebido deles. Por que Bert Hellinger diz isso? Pessoal, porque os pais deram a vida aos filhos.
mesmo que isso tenha acontecido em circunstâncias materiais, emocionais ou comportamentais desfavoráveis. Mesmo que esses pais possam ter se comportado de maneira mesquinha, infantil e hostil, ainda assim os filhos nunca poderão retribuir aos pais pelo dom da vida que receberão deles. Os filhos só poderão caminhar com equilíbrio e força na vida se aceitarem o fato de que receberam mais dos pais e de seus antepassados por terem lhes transmitido a vida e não esperar receber qualquer patrimônio ou compensação. Ter gratidão pela vida é reconhecer antes de tudo que ela chegou a nós por intermédio dos nossos pais e antes deles pelos pais deles, e assim sucessivamente, independente de como eles fizeram ou deixaram de fazer. Reconhecimento e gratidão são as únicas retribuições que os pais desejam.